Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, 2, 3. O que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que ocupa o lugar principal no nosso coração. O que é ter Deus? Ter Deus é ter alguém capaz de fazer 3 coisas por nós. Quais são as 3 coisas que Deus é capaz de fazer por nós? Primeira, ter alguém que sempre nos socorre. É como uma criança que precisa todo o tempo da sua mãe, porque não consegue fazer nada sozinha. Ou como um cego que precisa sempre de alguém para guiá-lo. Nós vamos sempre precisar de Deus na nossa vida, porque é o único que nos pode socorrer através do seu Filho Jesus Cristo. Segundo, ter alguém que é capaz de nos salvar. Como, por exemplo, aqueles 3 judeus foram lançados na fornalha ardente, porque não queriam adorar a imagem de Nabucodonosor. Também, quando Jonas foi engolido pela baleia, Deus o protegeu enquanto este esteve no ventre da baleia, tendo esta cuspido Jonas na areia. Terceiro, ter alguém que sempre nos faça feliz. Por exemplo, quem tem Jesus no seu coração, mesmo aqueles que estão a confrontar a morte, estão felizes, porque sabem que Jesus está com eles e não estão sós. Deus tem o direito de esperar 3 coisas de nós. Quais são? Primeiro, Ele tem o direito de esperar o nosso amor maior. Segundo, a nossa obediência inquestionável. Terceiro, e a nossa adoração sincera. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 24 a 6. O segundo mandamento nos ensina como devemos adorar a Deus. Não devemos prestar nosso culto ou nossa adoração para nenhuma outra entidade ou criatura que não seja o Senhor. Em Deuteronômio 4,19, Deus diz que não devemos olhar para o sol, lua e estrelas para adorá-los. É errado olhar para o sol, a lua e as estrelas? Claro que não. Até porque não podemos deixar de olhar para eles. Faz-nos bem olhar para eles. Quando Davi escreveu o Salmo 8, no verso 3, ele diz: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembras, e filho do homem que o visites. No entanto, o que o Senhor quis dizer em Deuteronômio é que não devemos ter o propósito de adorar a sua criação, mas somente a Ele. Também não devemos fazê-lo porque o Senhor Deus é Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração. O que significa que nosso pecado pode trazer consequências não apenas para nós mesmos, mas também para quem amamos, para a nossa própria descendência. Essa é a lei de Deus, e nós não podemos mudar, assim como ninguém pode fazer o sol nascer no oeste e pôr-se no leste. Deus criou também outras leis que nós conhecemos. Imagine que você joga uma grande pedra para cima. O que vai acontecer é que ela cairá no chão, ou até mesmo em cima da sua cabeça. Essa é a lei de Deus para as coisas pesadas. É uma lei muito boa. Temos o direito de reclamar que Deus fez essa lei para as coisas pesadas caírem? Não. Devemos é ter cuidado. Como uma rocha que se desprende no topo da montanha é bem difícil de parar, ela destruirá tudo o que estiver em seu caminho. Assim também é o pecado, e isso faz-nos temer quebrar os mandamentos de Deus, porque os outros irão sofrer. O Senhor diz também: faça misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso significa que o Senhor trará bênçãos para os outros e para nós mesmos, até as gerações que não conheceremos. Deus é tão bondoso que a extensão de suas bênçãos é bem maior do que a sua maldição. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. Qual é o significado do nome de Deus? O nome de Deus significa seus títulos e atributos.
Título é a palavra como uma coisa é conhecida. Por exemplo, como chama-se a nossa igreja? Igreja Evangélica Batista de Braga. Assim a identificamos. Atributo é algo que faz parte da característica da pessoa. Por exemplo, a água do mar é salgada. Ser salgada é a sua natureza. Encontramos na Bíblia muitos títulos para Deus: Senhor, Criador, Autor, Rei dos Reis e assim por diante. Os atributos de Deus, ou seja, aquilo que pertence à sua natureza, são misericórdia, graça e perdão. Como seu nome é tomado em vão? O nome do Senhor é tomado em vão quando usamos de forma leviamente, ou seja, sem pensar, falsamente. Ou seja, quando falamos o que não é verdade em relação a Ele. Por que não devemos tomar o nome de Deus em vão? Não devemos tomar o nome de Deus em vão porque o Senhor não o terá por inocente, como está escrito no versículo que eu li. Oremos como Davi, no Salmo 141, 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Quarto mandamento. É o último mandamento da primeira tábua. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 28. O que é entendido pelo dia de sábado ou sábado, descanso? É entendido pelo dia de sábado, dia de descanso. Como devemos guardar este dia santo? Devemos guardar este dia santo não fazendo nenhum trabalho e dedicá-lo ao Senhor louvando, em forma de canção, lendo a Bíblia e falando com Ele. Por que devemos fazer isso? Devemos guardar um dia de descanso na semana porque Deus ama-nos muito e quer que guardemos um dia só para Ele. Nós, cristãos, não guardamos o sábado, guardamos o domingo, não em memória do trabalho da criação, mas sim em memória do trabalho realizado por Jesus Cristo, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando ao domingo. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo 20:12. 2 tábuas de pedra foram escritas pelos dedos de Deus. O quinto mandamento abre a segunda tábua. A primeira fala do nosso dever para com Deus e a segunda fala do nosso dever para com o nosso próximo. A segunda, sendo este o primeiro mandamento, que abre a segunda tábua, nós podemos pensar que ele é muito importante para todos, todas as crianças e jovens. Como devemos honrar nossos pais? Honrar os nossos pais significa obedecer a eles, mas precisa ser da forma correta. Muitas vezes nós obedecemos aos nossos pais com raiva dentro do coração, sem nenhuma boa vontade, mas a nossa obediência deve ser pronta, em amor e no momento em que os nossos pais pedem. A obediência carinhosa nos levará a mostrar todo o amor e respeito possível pelos nossos pais. Além disso, também irá nos levar a cuidar de nossos pais e prover para eles conforto de toda maneira que nós pudermos. Por que devemos honrar nossos pais? Há 2 palavras que nós devemos mencionar aí. Uma é bênção e outra é maldição. Há uma promessa de bênção proferida no próprio mandamento para aqueles que o guardam e uma maldição anunciada para aqueles que o quebram, que está em outras partes da Bíblia. O que isso significa, essa promessa? Será que ela significa que todos os que são obedientes aos pais irão viver por mais anos?
Ela pode significar que o tempo que tu tiveres na terra será um tempo farto, próspero e abençoado. É muito bonita a ilustração na passagem das Escrituras, em Deuteronômio 5,16, que diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais, para que te vá bem. Os jovens que honram os seus pais, Deus abençoa. Devemos honrar nossos pais, pois há uma bênção prometida para aqueles que assim o fazem. Entretanto, há uma maldição anunciada na Bíblia contra aqueles que não honram os seus pais. Lá em Deuteronômio 27:16, lemos o seguinte: Maldito aquele que desprezar a sua mãe ou seu pai. Também em Provérbios 30:17, Deus fala dessa maneira terrível assim: Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência da sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos filhotes de águia serão comidos. Infelizmente, essa maldição está sobre aqueles que não guardam o quinto mandamento. Entendemos que essa pessoa não prosperará no seu caminho. Que possamos pedir misericórdia ao Senhor sobre a nossa vida e que Ele nos mostre se nós estamos quebrando algum dos nossos mandamentos. Sexto mandamento: não matarás. Êxodo 20:13. O que este mandamento proíbe? Ele proíbe prejudicar a vida dos outros e prejudicar nossas próprias vidas. Como prejudicamos aos outros? Imagine que sou um rei e acho que meu país não é grande o suficiente, e eu quero ter uma parte do país vizinho. Eu mando meu exército marchar contra o país vizinho. O rei do outro país traz o exército dele e uma grande batalha travada. 20.000 homens são mortos. Quem matou esses homens? Eu matei. Mesmo sem ter disparado nenhuma flecha, sou responsável pelas mortes. Como prejudicamos a nós mesmos? Infelizmente, há muitas pessoas que tiram sua própria vida. Isso é chamado de suicídio. Mas existem outras maneiras de quebrar esse mandamento. Por exemplo, de acordo com o estilo de vida, no comer e no beber. Muitas vezes comemos rápido demais ou comemos o que não faz bem ao nosso organismo. Também há muitas pessoas que morrem por ingerir álcool a mais. E se tivermos o nosso coração zangado contra alguém, temos um motivo para nos arrepender perante Deus, pois muitas vezes matamos alguém dentro do nosso coração. Devemos pedir perdão àqueles contra quem temos raiva e ódio e orar para que sua graça leve para longe desses sentimentos e nos encha de amor. O sétimo mandamento: não adulterarás. Êxodo 20:14. O que é adulterar? Adulterar significa a esposa trair o marido ou o marido trair a esposa. Qual a lição que Jesus nos ensinou sobre este tema? Jesus nos ensinou com este tema que podemos recomeçar. Embora Jesus não aceite o pecado, ele ama o pecador. Na Bíblia, no livro de João, existe a seguinte história de uma mulher que cometeu adultério quando Jesus estava aqui na terra. Um dia, Jesus foi questionado sobre uma mulher adúltera. Naquela época, a lei dizia que aquele que cometia adultério deveria morrer apedrejado. Enquanto os homens levavam a mulher até Jesus para que ele também a acusasse, Jesus estava a escrever algo na terra. Como os homens insistiam para Jesus a acusasse, ele se levantou e disse: Quem entre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que acerte com uma pedra. Jesus voltou a escrever na terra. Na Bíblia diz que os homens foram saindo um a um, até que sobraram apenas Jesus e a mulher. Então Jesus se levantou e disse: Não sobrou nenhum para te condenar? Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Isso mostra todo o amor que Jesus tem por nós e que ele não rejeita um pecador. Oitavo mandamento: não furtarás. Êxodo 20:15. Quais são os 5 caminhos que podemos quebrar este mandamento? O primeiro caminho que nós podemos falar sobre o furto é o caminho do esquecimento.
Muitas vezes as pessoas pegam algo emprestado com um amigo ou com um conhecido e se esquecem de devolver. As pessoas que se esquecem de devolver costumam ter memória ruim, memória fraca. As pessoas podem melhorar nisso se quiserem. Isso pode se tornar um mau hábito e esse esquecimento pode fazer com que essa pessoa pegue coisas da mão das outras e nunca mais devolva. Aquela pessoa que tinha um livro e já não tem mais porque emprestou, olha para a sua prateleira e vê que falta um livro. E os anos se passam e aquele livro nunca mais volta. Ou seja, isso é considerado um tipo de furto. Furto pelo esquecimento. O segundo caminho onde quebramos o 8º mandamento é o caminho da astúcia. A astúcia é quando uma pessoa falsifica alguma coisa e usa como se fosse de verdade. Por exemplo, se alguém pagar qualquer coisa com dinheiro falso, a pessoa que recebeu o dinheiro foi enganada astutamente. Um outro caminho que quebra o 8º mandamento é o caminho do engano. Donos de loja e pessoas que fazem comércio são muito tentadas a ir por este caminho. Muitas vezes eles apresentam benefícios dos seus produtos que não são reais. Por exemplo, um senhor compra um par de botas e pergunta se vão durar muito. O dono da loja diz que irão durar muito. Ao passar do tempo, elas ficam gastas. Neste caso, o senhor foi enganado. O quarto caminho pelo qual nós podemos desobedecer ao 8º mandamento é o caminho da extorsão. Extorsão é uma palavra que significa torcer ou espremer. Por exemplo, os empregadores que pagam mal aos seus empregados pagam um salário injusto. Isso é uma forma de extorquir. Às vezes, um trabalho de uma pessoa pobre é tudo o que ela tem. São humildes, não têm fortuna, são mesmo pobres. E para sobreviver, precisa de cada cêntimo do seu salário. E o último caminho que quebra o 8º mandamento é o da violência. São crimes que as pessoas sabem que estão fazendo e fazem mesmo por maldade. Não podemos só pensar em grandes crimes, como um assalto num banco ou numa relojoaria. Temos que pensar também em pequenos crimes. Devemos resistir às pequenas tentações e orar a Deus todos os dias, e orar a Deus pedindo para nos livrar das tentações todos os dias. Foi isso que ele nos ensinou. 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Devemos tomar muito cuidado para não falar falso testemunho contra nosso próximo. Na Bíblia tem vários relatos sobre falsos testemunhos e suas consequências. Podemos citar o primeiro caso em Gênesis, proferido pelo diabo. Em 2 Reis 5:25, Geazi, servo de Eliseu, mente sobre ter recebido recompensas em virtude da cura de Naamã. Eliseu, ao descobrir a mentira, repreende e diz a Geazi que a lepra de Naamã se pegará a ele e a toda a sua descendência para sempre. Existem muitas passagens na Bíblia que falam o quanto é perverso aquele que mente. Levítico 19:11. Não mentireis, nem usareis de falsidade contra seu próximo. Provérbios 19:5. A língua mentirosa permanece apenas um momento. Provérbios 12:19. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Apocalipse 21:8. Todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Pedimos ao Senhor que nos permita ter sempre lábios verdadeiros. Décimo mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Êxodo 20:17. A primeira coisa que podemos pensar sobre não cobiçar é que podemos relacionar a um coração contente ou a um coração descontente. Quando nós não estamos satisfeitos com a nossa vida ou com o que nós temos, nós estamos descontentes.
Se nós tivermos todas as coisas que desejamos, ao invés de ficarmos satisfeitos, nós apenas desejaremos mais. Se você colocar uma bacia sem fundo debaixo da torneira e começar a encher de água, quanto tempo acha que vai demorar para enchê-la? Você nunca poderá enchê-la. Assim são os nossos desejos cobiçosos, como a bacia sem um fundo. Tentar ficar satisfeito cedendo a eles é como tentar encher uma bacia com água quando ela não tem fundo. A nossa satisfação tem que vir do Senhor, e nós temos que perseguir isso. A cobiça é a quebra do 10º mandamento, e a pior coisa que podemos fazer é quebrar a lei de Deus. Quando cobiçamos, nós acabamos por quebrar 2 mandamentos de uma vez. Ao cometer este pecado, além de quebrar o 10º mandamento, nós ao mesmo tempo quebramos o 1º mandamento. O 1º mandamento proíbe a idolatria. Ele diz: não terás outros deuses além de mim. Mas a Bíblia nos diz que a avareza é idolatria, lá em Colossenses 3:5. Isso significa que quando o povo se torna cobiçoso, ele coloca o seu ouro no lugar de Deus. A pessoa que cobiça quebra, na verdade, também todos os 10 mandamentos de uma vez. Você pode perguntar: como isso pode acontecer? Você sabe que o nosso Salvador disse que os 10 mandamentos se resumem em 2, a saber: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A pessoa cobiçosa ama seu ouro com todo o seu coração, quebrando assim os primeiros 4 mandamentos. Ela ama seu ouro mais do que ama seu próximo, quebrando assim os últimos 6 mandamentos. Isso é algo realmente terrível e perverso. O apóstolo Paulo dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso significa que ela leva as pessoas a cometer todos os tipos de pecado. A Bíblia diz: guarda teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E que nós hoje possamos manter o coração puro e que possamos nos esforçar a honrar e a cumprir os 10 mandamentos do Senhor. Bom, queria chamar agora todas as outras crianças que estão aqui conosco. Nós ensaiamos uma musiquinha. Mesmo aqueles que não ensaiaram, se quiser, pode vir, vem para aqui. Fica aqui todos. Nos segundos domingos, sim, para cima. Nos segundos domingos de cada mês, costumamos fazer um culto mais voltado, com uma temática mais infantil. E nesse segundo domingo não costuma ter superigreja. Superigreja é o tempo em que as crianças costumeiramente descem lá para o piso inferior, enquanto há a mensagem do pastor em cima. Então, hoje vocês viram um culto diferente, não é? Hoje é o segundo domingo, agora em agosto também haverá o segundo domingo, mas dedicado assim para uma temática mais infantil. Então, eles vão fechar com uma música que é relacionada também ao tema, aos 10 mandamentos.